A Bíblia está repleta de relatos sobre o povo de Deus que apontam para eventos futuros e que contém chaves para a compreensão da verdade presente. Hoje estamos iniciando mais uma semana de estudos na série Alusões, Imagens e Símbolos. Como estudar a profecia bíblica? Analisaremos no estudo de hoje o tema Para quem o fim tem chegado. Descubra você mesmo, estudando a palavra de Deus, alguns princípios que com certeza te ajudará a interpretar as profecias bíblicas de maneira correta e confiável. Acompanhe agora a leitura do texto bíblico. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência para nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versos 11 e 12. Qual é o ponto principal desse verso que nós acabamos de ler? O que os israelitas fizeram com todas as suas bênçãos? O que significa pensar que você está de pé? Qual é o resultado provável se você acha que está de pé? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Nas próximas semanas, examinaremos em nossa série de estudos histórias importantes do povo de Deus, a fim de descobrir o que elas têm a nos dizer e nos ensinar sobre eventos como a segunda volta de Jesus, o juízo investigativo ou juízo pré-advento, a última crise final e muito mais. Em meio a tudo isso, veremos Jesus como o centro de tudo, pois ele deve ser o fundamento e o objetivo final de todos os empreendimentos proféticos. O texto do estudo de hoje explora as bênçãos e falhas dos israelitas, destacando lições importantes para nós cristãos na atualidade. Através de exemplos do Antigo Testamento, Paulo adverte os coríntios sobre os perigos do orgulho e da falta do autocontrole, incentivando-os a evitar os mesmos erros que levaram à queda do povo de Israel. Suas bênçãos e falhas foram registradas para aprendermos com o exemplo deles o que não devemos fazer, para não repetir os mesmos erros. Ei, cuidado para que você não se torne orgulhoso como eles eram, ou cair, tá bom? Assim como eles caíram. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, serviu como um aviso e uma advertência aos coríntios para que não se tornassem orgulhosos e abusassem de suas bênçãos e liberdade cristã, como os israelitas fizeram. Os israelitas caíram e os coríntios também poderiam cair. Portanto, este texto do apóstolo Paulo é uma lição de história de vida dos israelitas e uma forte advertência aos coríntios e a nós também para não repetirmos esse mesmo padrão. Os fracassos do povo de Israel servem como um aviso para nós de que também podemos cair e ainda nos adverte que devemos seguir sempre os caminhos de Deus. Eles não apenas pecaram, mas desejaram o mal e o pior, gostaram disso. Estavam ansiosos por isso, procuravam chances de desobedecer a Deus. Os israelitas se tornaram idólatras, logo que saíram do Egito adorando o bezerro de ouro quando Moisés subiu a montanha para receber os 10 mandamentos. Isso foi um desrespeito figurante à autoridade de Deus, mesmo que eles tivessem visto isso em primeira mão, e o resultado foi os seus corações duros. Esse afastamento da autoridade de Deus foi seguido por pecados piores, festas descontroladas, imoralidades grosseiras. Quando substituímos Deus por outra coisa, seja um ídolo físico ou figurativo, isso nos leva a mais pecados. Não podemos servir a dois senhores. O que podemos aprender com os erros dos israelitas ao adorar o bezerro de ouro e como podemos evitar pecados semelhantes pela falta de controle, idolatria e imoralidade? Primeiro, eles dependiam de Moisés para suas vidas espirituais. Quando Moisés partiu, afastaram-se de Deus.
Se dependermos de uma pessoa para nos manter bem com Deus, o que acontecerá quando essa pessoa sair? Claro, nós iremos nos afastar de Deus. Segundo, misturar adoração falsa e verdadeira os afastou de Deus. Na verdade, mantiveram algumas formas verdadeiras de adoração, mas os sacrifícios que ofereceram eram exatamente como os que haviam oferecido ao Senhor antes. Um erro e um acerto ainda continua sendo erro. Terceiro, o pecado muitas vezes acontece de forma incremental e em situações em que há falta de boa supervisão e muita pressão negativa dos colegas. É improvável que a maioria ou qualquer um dos israelitas tenha planejado cometer pecados tão abomináveis. Meu amigo e minha amiga, devemos nos perguntar se estamos fazendo as mesmas coisas que eles fizeram. Você está adorando algum ídolo? Talvez o ídolo do sucesso ou do dinheiro? Falta autocontrole? Você é controlado pelos seus desejos? Você é imoral? Você está testando ou provocando a Deus? Tem o hábito de ficar resmungando? Você acha que Deus lidará com você de forma diferente que lidou com os israelitas? De certa forma, sim. Deus pode ser mais paciente e não nos enviar uma praga, mas no final Ele lidará com você da mesma maneira. Se você não tiver nenhum relacionamento com Deus e evidências disso por meio de ações e atitude, será punido ou punida como os israelitas foram, porque o fim vai chegar para todo aquele que não obedece a Deus e a sua palavra. Desejo para você um sábado de plena comunhão com Deus. Vamos orar. Deus bendito, louvado e glorificado seja, Senhor, teu santo e eterno nome. Ao estudarmos as histórias do povo de Israel, não permita, Senhor, que nós venhamos a cometer os mesmos erros, a cair nos mesmos pecados. Que estas histórias possam nos servir de advertências para que nós possamos manter sempre comunhão e dependência total de Ti. Nos dê um sábado abençoado, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!